Boa noite, amados irmãos. Salmo 147 diz assim, de 1 a 12, de 1 a 11, diz assim, Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento, não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos. Quando clamam, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, meus amados irmãos, nós estamos reunidos mais uma vez, reunidos como igreja na presença do nosso Deus para louvar o seu nome. Esse Deus que eu acabei de anunciar aqui, com estas palavras eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Muito bom ter o nosso Deus junto conosco, nos ajudando, nos guiando. É maravilhoso poder contar com a ajuda dele. E nós vamos prestar um culto de louvor ao nosso Deus. Vamos pôr as nossas vidas na sua presença neste momento, porque nós só temos que agradecer, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Deus nos ajuda em todos os momentos. Deus nos dá segurança. Ele ampara as nossas vidas em tudo aquilo que nós precisamos. E nos cuida dos nossos familiares, da igreja que está reunida agora. E nós só temos que agradecer ao nosso Deus por isso. Por isso eu quero que você feche os teus olhos e vamos buscar a presença do nosso Deus, que é bondoso e misericordioso. Um Deus que deu o seu Filho para nos salvar. Nós não tínhamos nada, estávamos perdidos e o nosso Deus enviou o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, derramar o seu sangue precioso, e através desse ato ele pagou todas as nossas dívidas, tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez por nós. E nós estamos nos aproximando agora da Páscoa, da morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Isso nos faz recordar daquele momento tão difícil que Jesus passou por causa de mim e por causa de você. Isso nós não podemos esquecer isso, a salvação que Jesus promoveu em nossas vidas. Nós temos um lugar agora, nós temos onde nos amparar, temos um advogado, Cristo Jesus, temos uma casa celestial preparada para nós. E nós só temos que agradecer a Deus por toda a sua bondade. Deus nos ama, irmãos, Deus nos ama. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso bendito e amado Pai, nós estamos aqui novamente, Senhor, reunidos para louvar o Teu nome. Queremos Te agradecer, Deus amado, pela Tua bondade, misericórdia que o Senhor nos dá, o Senhor tem conosco, o Senhor nos ama e quer que nós estejamos sempre diante de Ti. Ó Deus bendito, faça com que o Teu Santo Espírito
nunca nos abandone, que o seu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas e que nós também, Deus amado, deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Muito obrigado, Deus, por este dia, por este momento de culto e louvor e adoração a Ti. Te pedimos que o Senhor nos aceite diante de Ti neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome no mundo inteiro. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome no mundo inteiro. Senhor, Senhor, louvamos-te. Senhor, Senhor, teu nome grande é princípio da paz, forte Deus, Senhor poderoso. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome no mundo inteiro. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome no mundo inteiro. Senhor, louvamos-te. Senhor, Senhor, teu nome grande é princípio da paz, forte Deus, Senhor poderoso. Oh, magnífico, princípio da paz, oh, magnífico, forte Deus, oh, magnífico, oh, magnífico é teu nome, Senhor, Senhor, oh, magnífico é teu nome no mundo inteiro. Senhor, Senhor, oh, magnífico é teu nome no mundo inteiro. Senhor, Senhor, louvamos-te. Senhor, Senhor, teu nome grande é princípio da paz, forte Deus, Senhor poderoso. O magnífico é teu nome, Senhor, 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 Senhor. O magnífico é teu nome, Senhor, Senhor. O magnífico é teu nome, Senhor, 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 Senhor. O magnífico é teu nome, Senhor, Graça e paz, amados. Eu vou estar orando, mas antes de orar, eu quero ler 2 versículos da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, o capítulo 8, o versículo 26 e 27, que diz assim a Palavra de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Nós te louvamos, Pai, pela mais esta oportunidade que tu nos dá, Senhor, de estar reunido com nosso irmão para prestar um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo dia de trabalho, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia.
te agradecer pela nossa saúde, Senhor. E agora, Pai, queremos te pedir pela nossa igreja dependente de Vila Formosa. Tu conheces, Senhor, cada irmão que ali congrega, Senhor. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar visitando, Senhor, cada coração, cada lar. Que tu possa, Senhor, estar abençoando aqueles irmãos, Senhor, suprindo suas necessidades. Te pedimos também, Senhor, pelo nosso pastor, que tu continue abençoando eles, com sua família, Senhor, no seu ministério, o conselho daquela igreja, Senhor. Dê, Senhor, sabedoria para que tudo que fizermos ali, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Pedimos também pela mesa diaconal, Senhor, que tem trabalhado em prol daquelas pessoas que necessitam, Senhor, aquelas pessoas que são sendo assistidas, Senhor, que tu continue abençoando essas pessoas, Senhor, suprindo suas necessidades, Pai. E aquelas que estão desempregadas, Senhor, possa estar abrindo porta para essas pessoas, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter o seu ganho, que eles possam estar cumprindo, Senhor, com seus deveres, suas obrigações, Pai. Venha, Senhor, de encontro agora, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Tu conhece cada pessoa, Senhor, que faz pedido para suas curas, Senhor, que tu possa estar visitando essas pessoas, tirando todo tipo de enfermidade, Senhor, curando, Senhor, que eles possam, Senhor, estar te agradecendo pelas bênçãos recebidas de ti, Senhor. Queremos agora te pedir, Senhor, pelo pregador da noite, Senhor, que venha falar nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos com a tua palavra. É que te pedimos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, somos pecadores e carecemos da tua misericórdia, Senhor. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Te foi dado no céu e na terra, todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no
vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Bendito seja o nome do Senhor. Que venha o reino do Senhor, como acabamos de cantar. A Ele toda a honra e toda a glória. Por isso, a graça e a paz a todos vocês que vieram nessa tarde. Você que nos visita é muito bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida. Que bom que você está conosco aqui nessa tarde. Você que nos assiste também, bendito seja o Senhor na sua vida. O Rei dos Reis, no domingo de Ramos, Ele veio até nós e está aqui neste lugar. A sua presença é real e Ele quer adentrar. Você que nos assiste, você que está aqui, nos portais do seu coração, para reinar, como acabamos de cantar aqui, mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria podermos compartilhar a palavra de Deus no domingo de Ramos. Justamente nesse domingo que nos lembra, onde Cristo se manifesta publicamente, dessa vez assumindo de fato a sua entrada triunfal, dizendo com os seus gestos, com a sua atitude, que Ele era o Messias e Ele o é, aquele tão aguardado. E por isso nós podemos celebrar Hosana nas alturas, como foi feito de manhã aqui, belamente pelas crianças. Agora, com esse presente que é Cristo Jesus, que veio dos céus, um homem que se traduziu na perfeita forma de amor de Deus, a melhor tradução de todas, abandonou, deixou a sua glória, a sua comunhão com o Pai, na trindade perfeita, para se fazer carne. E aí sim, nessa tradução, quando Ele abandona na cruz do Calvário, e é abandonado quando o pecado é imputado sobre as suas costas, as nossas doenças, iniquidades, tudo é colocado sobre os seus ombros, Ele vai declarar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? É nesse momento em que aquela separação, porque Deus não compactua com o pecado, que a maior tradução de todas é feita. O Deus homem que se entrega na cruz por mim e por você, para derramar o seu sangue, para que eu e você fôssemos novamente religados ao Pai. E aí sim, o Pai que o tira do túmulo, o tira ao terceiro dia e o ressuscita, ressurgiu o Rei dos Reis, para aí sim, numa nova e viva aliança, pudéssemos viver eternamente com Ele. Você é feliz por esse presente na sua vida? Você pode dar glórias a Deus por esse presente na sua vida? A maior tradução de todas resolveu andar entre nós, se vestir como nós, comer com pecadores, tratar das feridas e doenças, das mazelas da humanidade, para que nós pudéssemos ser resgatados nele novamente. Por isso você tem a maior revelação de todas, e é o tema da nossa tarde: Cristo, a palavra final. Se Ele entrou pelas portas do domingo de Ramos, e se Ele sofreu durante toda essa semana, e vai aqui o nosso incentivo para que você passe cada dia da semana acompanhando algum devocional, talvez no aplicativo YouVersion, tem lá, ou o aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil, por que não? Mas todos eles têm devocionais para você acompanhar a semana da paixão e você refletir quão grande amor de Deus por nós. E é por isso que eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na carta do Espírito Santo, a carta aos Hebreus. Essa que alguns conjecturam que poderia ter sido Paulo, ou um discípulo de Paulo. As palavras são semelhantes, mas a forma é um pouco diferente de escrever. Contudo, sabemos que é a carta do Espírito Santo à igreja, aos Hebreus. E você vai traçar comigo um paralelo nessa tarde, justamente porque precisamos olhar para Cristo como esse presente supremo, a palavra final, onde nós vamos pensar nessa revelação que é Ele que se entrega a nós como palavra viva e o que nós devemos fazer com isso. E é por isso que eu vou traçar um paralelo com você, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Depois você vai dar um pulinho comigo no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Os primeiros 4 versículos do capítulo 1 e os primeiros 4 versículos do capítulo 2. É o que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo, o que nós recebemos e como nós devemos lidar com isso.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Grave bem isso, meu irmão, se você pode, minha irmã, sublinhe na sua Bíblia, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Agora, capítulo 2, os primeiros 4 versículos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esta é a palavra do Senhor. Cristo, a palavra final que os 4 primeiros versículos nos revelam aqui, e olhar para a carta aos Hebreus é uma forma bem direta para ensinar ao nosso coração de quem Jesus é, sobre o que Ele veio fazer por mim e por você. E esse livro do Novo Testamento, ele é muito interessante. Por exemplo, você vai ver que no Antigo Testamento nós temos muitos livros que foram escritos anonimamente. Mas no Novo Testamento esse é um bem único, que é a carta aos Hebreus, como eu já falei, que não sabemos ao certo quem é o autor, mas sabemos que ele foi escrito em primeiro lugar. Essa carta foi escrita por cristãos urbanos. Alô, São Paulo. Essa carta fala comigo e com você, porque ela foi escrita para pessoas que moravam na cidade, porque há mais referências nessa carta aqui sobre a cidade do que qualquer outro livro no Novo Testamento. E é por isso que a maioria dos comentaristas entendem que ela provavelmente foi escrita para cristãos que viviam numa sociedade pluralista como a nossa nos dias de hoje. Ou seja, toda a diversidade de ideologias. Estou falando algo estranho para os nossos dias? Aliás, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Já disse alguém. É por isso que, em meio a tantas crenças e diversidades daquela época e dos nossos dias, ser um cristão trazia e traz perseguição, marginalização e hostilidade. Parece que nós estamos vivendo no tempo dos Hebreus aqui. Por isso que, muitas vezes, a igreja de hoje também não tem sido atacada. Aliás, quando foi que a igreja parou de ser atacada? Nunca. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz a palavra do Senhor. Então, você pode se perguntar, se Deus é tão bom, se Ele é tão comprometido com a nossa alegria e felicidade, e Ele nos ama tanto, por que que muitas vezes passamos por dificuldades? E é sobre esse tema que o livro de Hebreus está tratando, no seu todo, no seu panorama geral. O livro de Hebreus é como se ele pudesse dizer para mim e para você, nos agarrando talvez pela gola, dizendo, fiquem firmes, porque a vida é uma jornada de cansaço, e não sei quantos de vocês já estão pensando aqui na segunda-feira. Uma jornada de dor, de fardo, mas ao mesmo tempo uma jornada até o descanso supremo. Uma jornada que a gente deve se alienar das coisas materiais e finitas desse mundo, e ao mesmo tempo que não fazem sentido nenhum e não nos levam à presença de Deus. Mas a vida do cristão é uma jornada que, passando por esse vale desse mundo, que a palavra vai dizer que jaz no maligno, é uma jornada que nos leva à presença de Deus. Por isso, fiquem firmes, porque vocês receberam o presente supremo, a revelação, Cristo Jesus, a palavra final. De modo que, quando pensamos nesse livro, onde é uma jornada de isolamento rumo à cidade de Deus, a família adotada em Cristo é esse reino que eu não vou me cansar de falar, que acabamos de cantar. Venha o teu reino.
E esse reino vem através de mim e de você. E a única maneira de você chegar a esse reino é fixando os seus olhos em Cristo. E como que você fixa os seus olhos em Cristo, amado irmão e amada irmã? A ideia geral em Hebreus é essa: você não chega ao lar celestial por meio de inconstâncias, atalhos, momentos relâmpagos de uma fé sobrenatural, como se fosse um 0800, que no meio da calamidade espiritual da sua vida, você toma a mão do telefone da oração e diz: Deus, ex machina, me socorre. É por isso que nessa jornada você precisa passar pela porta estreita. Somente Cristo é o único caminho. Passar por uma jornada que é constante, a longo prazo, com foco total, apenas em Jesus, porque é tudo sobre Jesus. É por isso que a carta de Hebreus é um incentivo, como se fosse o ticket, que representa: você ganhou uma jornada. Quantos aqui já foram em cruzeiro? Alguém já viajou de cruzeiro? Ou então aqueles hotéis assim, all inclusive. É bom demais, né? A carta aos Hebreus é como se fosse esse ticket que você ganha e diz assim: fica firme, porque está tudo incluso. E você vai chegar lá e vai se aproveitar das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Mas muitas vezes parece que a gente recebe esse ticket e, entrando num cruzeiro, dorme ao léu, lá no deck da piscina, sem sequer aproveitar aqueles restaurantes maravilhosos. Cristo está te convidando nessa tarde a olhar para a carta de Hebreus e se apropriar das riquezas espirituais, e até mesmo, porque eu fiz uma viagem dessas de navio com a minha esposa e foi maravilhoso. Mas até mesmo num transatlântico, com todas as riquezas espirituais, teve um momento lá que a gente passou por uma tempestade. E quando eu cheguei em terra, eu estava andando assim, né? Meio... Mas a vida é assim também. É uma jornada que nós vamos passar por momentos difíceis. Ou seja, nessa parte introdutória, irmãos, perceber que Jesus nos trouxe algo maravilhoso, que é a sua palavra. Ou seja, Cristo é superior à própria lei, porque a lei foi trazida de muitas maneiras, como vimos no capítulo 1, versículo 1, inclusive passando das revelações através daquele Deus que se manifestava, e através dos anjos ele falava, através da sua lei. Cristo é superior, e essa é a revelação definitiva e suprema. Então nós precisamos aprender como que essa palavra transforma a nossa vida. De modo que eu quero te desafiar com 3 pontos nessa tarde, dizendo: o que foi que Ele nos trouxe, o que Jesus nos trouxe, por que Ele nos trouxe e como isso transforma ou muda as nossas vidas. O que Ele nos trouxe, por que Ele nos trouxe e como isso transforma as nossas vidas. Então, o que Cristo nos traz? Onde antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Em primeiro lugar, nós percebemos aqui que Deus está falando, em último lugar, definitivamente, através do seu Filho, através de Jesus. Mas observe que na outra frase, no versículo 3, nesse capítulo 1, está dizendo que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E a tradução grega para expressão exata vem de uma palavra. E essa palavra é muito usada nos nossos dias, que é a palavra caráter, ou de uma outra forma de se falar, que é pela garganta, que é caráter. E essa palavra caráter ou caracter é um instrumento usado justamente na época, naqueles dias, em que o Novo Testamento foi escrito, e que desde a antiguidade, na verdade, era um instrumento para se esculpir ou gravar, ou um instrumento para se estampar. Aquele instrumento, ou trabalhado sobre ele, ficava ali uma marca, ou um selo de um anel, que justamente os imperadores e as pessoas de autoridade utilizavam para marcar o selo da sua família. Não havia cartório. Então o pessoal fazia um contrato e marcava lá com a cera e colocava o selo da sua família. Esse instrumento que traz essa figura, que também pode ser a marca ou a figura de uma cicatriz, de uma queimadura, conforme Levítico 13, versículo 28, ou seja, selada sobre, impressão, expressão exata ou imagem de alguém, aquilo que marca. É como se fosse
nos nossos dias aí o facsímile. Ao mesmo tempo, o instrumento da tipografia, que inclusive nós usamos lá até hoje na Sociedade Bíblica do Brasil. E ao mesmo tempo, a Bíblia em Braille, que foi falada na quinta-feira aqui, onde os nossos irmãos deficientes visuais têm que ler a Bíblia através dos pontos em alto relevo, porque a nossa máquina lá, temos 2 máquinas norueguesas que produzem 4 Bíblias por dia. Cada uma de Gênesis e Apocalipse tem quase 2 metros de altura, uma Bíblia. 40 quilos de papel. Você não pode pedir para o cego levar a Bíblia para a igreja, senão ele vai ter que puxar num carrinho. Mas a expressão está ali no alto relevo, para ele ler com a língua do coração e ter um encontro com a palavra. Veja, não é a Bíblia a expressão exata do Deus vivo? E é por isso que não são as cicatrizes do Calvário a palavra que revelou a expressão exata do amor de Deus? Porque quando Tomé disse, eu só acredito vendo, se eu tocar o seu lado, se eu ver as cicatrizes, Jesus tem um encontro com ele e fala assim, Tomé, toca aqui, veja as minhas mãos. Não são as cicatrizes e as marcas de Cristo na cruz do Calvário, aquele que se deixou ser rasgado na cruz, a expressão exata do seu amor revelado em nós, através do seu sangue. Então, nós somos informados nessa tarde que Deus está falando conosco, através de Jesus Cristo, não meramente de uma forma filosófica, de um homem que chegou com ideias, não foi de forma abstrata, mas Deus provou o seu amor para conosco de forma concreta na cruz do Calvário. Não são informações gerais para que saibamos quem Ele é através do intelecto, mas Deus está comunicando sobre si mesmo, conosco, através do seu Filho, por uma atitude de relacionamento real, de alguém que se entregou por mim e por você. E Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com o Deus Pai, porque foi isso que Ele sentiu no Getsêmani, quando Ele vai espargir ali, quando ele vai suar, transpirar sangue, a agonia que ele sentia foi a agonia de perder, no momento da morte da cruz, o seu relacionamento com Deus, naquele momento exclusivo e único em que o pecado de toda a humanidade foi imputado sobre ele. A agonia que ele sentiu, está chegando a hora e que por um momento eu terei que receber todo o castigo eterno, todo o castigo cósmico sobre mim, e eu vou me sentir longe do meu Pai. Foi isso que Jesus sentiu por mim e por você, de maneira concreta, não é uma ideia. E observe todo esse contraste, como as formas que Deus falou no passado. Está lá, versículo 1 do capítulo 1, politropos, ou seja, que pode também significar em pedaços, onde no passado, por partes, de modo gradual ou progressivo, mas agora em Jesus, de forma única. Portanto, não há palavra mais final e mais completa e mais plena do que Jesus. Ele é a palavra absoluta. Tudo apontava para Cristo, tudo convergia em sua direção. Politropos, pequenas partes do Antigo Testamento que apontavam para Jesus. Assim, se você deseja ter intimidade com Deus, intimidade com Ele, pressupõe que Deus terá uma finalidade na sua vida. E essa finalidade para a sua vida é encontrada na revelação da sua palavra, ou seja, Bíblia. Cadê a sua Bíblia aí, amado irmão? Levanta, por favor. Você pode agradecer a Deus porque muita coisa aconteceu para que isso chegasse até aqui na sua vida, de muitas maneiras, mas que para que chegasse de forma definitiva, nós precisamos então de um relacionamento que pressupõe amor e obediência. Porque foi isso que Cristo fez. Pai, eu te amo. Está difícil demais, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Cristo é o ser humano exemplar que nos ensina que, independente das circunstâncias, devemos obedecer. Seja o sofrimento que for. Por isso, nessa revelação, onde o que Ele nos entregou, que foi a si mesmo e a sua palavra, se queremos cumprir o seu propósito, precisamos amá-lo e obedecê-lo. Porque Deus é o único e verdadeiro Deus que é revelado na Bíblia. E a Bíblia, meu amado irmão, ela não pode ser trabalhada como se fosse uma espécie de jornal. Senhor, fala comigo hoje, e aí consulta-se um horóscopo.
A Bíblia pressupõe relacionamento com o Senhor. E aí, se de repente o pessoal que é seminarista aí, tem seminarista aí, pessoal tem gente do Andrew Jump aí hoje de tarde? Não. Aí, tá vendo? Pessoal que está estudando bastante. Não dá para chegar lá e dizer assim, vai, Senhor, fala comigo. Essa é piada de seminário. E foi Judas e enforcou-se. Não, Senhor, que isso? Palavra. Vai tu e faz o mesmo. Aí pegou pesado, Senhor. E o que tem de fazer, faz depressa. A Bíblia não pode ser assim. A Bíblia pressupõe relacionamento, onde você deve conhecer o Deus da palavra e caminhar com Ele. O ser humano tem uma mania de colecionar 1000 coisas. E muitas vezes nós pegamos as Bíblias de estudo e colocamos todas elas nas nossas estantes, e colocamos lá, e colocamos lá, e colocamos lá. E nenhuma delas é lida, muitas vezes. E Charles Spurgeon uma vez disse isso sobre a questão do uso da Bíblia. Ele, falando à sua igreja na Inglaterra, ele disse, a Bíblia de vocês está tão empoeirada que é possível escrever condenação com os dedos na sua capa. Você precisa conhecer o Deus da palavra. De modo que, se os preceitos da palavra de Deus te ofendem, sinta-se feliz. Porque se você foi constrangido e ofendido, e se você se sentiu constrangido, convencido do seu pecado, e quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, é o momento de você se voltar e dizer, Deus, perdão. Porque a palavra diz que Deus repreende a quem ama. Por isso, nessa tarde, se você se encontra num momento de dificuldade na sua vida, em que você precisa deixar para trás aquele pecado que está escondido no seu coração, faça isso hoje. Porque Deus não convive com as trevas, e Ele precisa iluminar todo o seu coração. De modo que um relacionamento de intimidade é a revelação de Deus, a sua palavra, para mim e para você. Em segundo lugar, se a revelação é a palavra, se a revelação é o próprio Cristo, por que Ele nos trouxe a sua palavra? No deserto, quando o povo era liderado por Moisés, na saída do Egito, a nuvem e o pilar se manifestavam ali como a glória de Deus e os guiava do exército e os protegia do exército do faraó. Ao mesmo tempo, quando eles chegaram no Sinai, essa mesma nuvem que resplandecia no alto do monte e ninguém podia sequer se aproximar da orla do monte, também manifestava a glória de Deus. Na consagração do templo de Salomão, sobre o governo desse rei, essa mesma nuvem desce e enche o templo ali. E todos que estavam perto daquele lugar não podiam ficar de pé. Caíram no chão por causa da glória de Deus. O que é isso? O que é o pilar? O que é a nuvem? Sim, é a glória de Deus. É o próprio Deus se manifestando numa forma tangível para que o homem pudesse compreender e para que ele pudesse ser visto de uma forma pequenina diante do homem. Mas numa forma que expressou naquele momento a sua beleza, o seu brilho, a sua infinita e esmagadora soberania sobre tudo e sobre todos, sobre o universo. Mas agora aqui o que nos é dito é que Jesus é a forma definitiva através da qual Deus se revela. Jesus é Deus em forma humana. Mas ainda é a glória de Deus e ainda assim Ele é a expressão exata. A forma insuperável na qual Deus se mostra para mim e para você. E nada maior do que isso. E aqui está a razão, porque Ele se revela assim. É preciso que eu e você retomemos lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você puder abrir comigo, no capítulo 3, versículos 15 e 18. Diz assim a palavra de Deus, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Isso significa, meu amado irmão e irmã, que quando você convive com alguém que é melhor que você, por exemplo, em educação, sabedoria, é mais gentil do que você e trata todos com bondade sem distinção, não tem reações impulsivas muitas vezes e que, ao olhar para ela, você
se sente constrangido, isso contrasta com o teu comportamento, mas ao mesmo tempo em que você sente aquele pouco de vergonha de estar perto de uma pessoa tão boa de se... Já sentiu assim algo por alguém? A pessoa é tão gostoso conviver com ela, e você percebe, quando você vê, você está admirando com alegria e dizendo, eu queria ser como esse irmão. Ao ponto de você muitas vezes ficar envergonhado e querer imitá-la, mas ao mesmo tempo a convivência com essa pessoa passa a transformar a sua vida, muda a sua vida. É isso que Paulo está nos dizendo. Agora, a glória de Deus, que nem eu e você, nem mesmo podemos contemplar, não podemos sequer contemplar o sol, porque se pegássemos uma luneta e tentássemos fazer isso, isso certamente nos deixaria cegos, torraria as nossas retinas, ia destruir os nossos olhos. Então, como eu e você podemos olhar para a glória de Deus e estarmos mais próximo de Deus para sermos como Paulo, imitadores de Cristo, e podermos inclusive imitar os nossos irmãos mais experientes na fé? A forma da glória de Deus com qual você pode se relacionar de maneira pessoal é você deixar ser transformado pela sua presença, e é nessa forma que Deus vem, na forma humana que se entregou por mim e por você. Então por que Jesus vem nessa forma, e por que Ele nos trouxe a palavra final? Porque Ele é a palavra definitiva, Ele é a verdade suprema, e porque Ele é o Deus da verdade. E é por isso que o capítulo 2 de Hebreus, o autor está falando a cristãos urbanos que viviam numa sociedade pluralista, que viviam e sofriam justamente pela pregação da superioridade de Cristo, que os seus leitores precisavam se manter firmes na implicação pessoal de obedecer a Deus. Se Deus se revela dessa maneira, em forma humana, para que nós pudéssemos inclusive aprender com Ele na sua palavra, o que a carta aos Hebreus está nos dizendo é: não ouse retroceder, tendo recebido tão revelação da verdade, em que o Deus resolveu se revelar em forma humana, para que pudesse se entregar por você. Por isso, não se afaste da palavra da salvação. Foi por isso que Ele nos entregou a sua palavra, foi por isso que Ele revelou a sua glória em Cristo Jesus, para que nós, aprendendo com Ele, obedecendo então, não ousemos nos afastar da palavra da salvação. Você pode colocar Jesus na estante mais suprema do seu coração nessa tarde? Será que Ele está acima de todas as coisas na sua vida, a ponto de você poder olhar para o seu trabalho, para a sua performance, por tudo aquilo que você possui, a sua riqueza, os seus filhos, os seus estudos, tudo isso está submetido a Cristo? Por isso, meu amado irmão e minha irmã, o desafio para mim e para você é olhar para a glória de Deus, o presente supremo, revelado em Cristo, e não ousar retroceder por causa das coisas do mundo. Até que o próprio Jesus enviou os seus discípulos para retirar aquele jumentinho e trazer ali a sua glória manifesta e dizer: assim diz o Senhor. Ele precisa disso. Veja que o próprio Senhor Jesus se torna tão superior à lei, se torna tão superior aos profetas, que Ele não precisou dizer, assim diz o Senhor. Toda vez que Ele falava como o Senhor, quando Ele falava, em verdade vos digo. E é por isso que eu e você precisamos nos agarrar a esse amor. Em terceiro e último lugar, se Cristo é a palavra final, se Ele revela a sua glória para que não nos afastemos dela através da obediência, como isso transforma as nossas vidas? No capítulo 2, se você olhar os versículos que estão ali, você vai perceber que a mensagem do Evangelho foi anunciada pelos apóstolos e chegou até nós. E por isso nós devemos ter o cuidado nesse alerta da palavra para não nos afastarmos dela. É isso que o capítulo 2 está dizendo. A palavra chegou até nós através do testemunho dos apóstolos. Agora, quando você ouviu e leu a primeira vez sobre o Evangelho e sentiu-se chamado à família de Deus, você apenas começou a se tornar aquilo que Deus pode fazer por você. Foi só o início, o que nós chamamos de primeiro amor. O que o autor está nos dizendo é que, além de recebermos a mensagem, nós devemos, preste muita atenção, amado irmão e amada irmã, além de recebermos a mensagem e termos um encontro com o primeiro amor,
Nós precisamos nos agarrar furiosamente à palavra de Deus. É isso mesmo. Nós precisamos nos agarrar, como quem se agarra a uma rocha no meio da tempestade, como quem se agarra à última tábua de socorro. Você precisa se agarrar à palavra de Deus. O que era a mensagem aqui dita pela carta aos Hebreus aos anjos? No Antigo Testamento, a mensagem falada pelos anjos era a lei dada no Monte Sinai. Em muitos outros lugares, a Bíblia se refere à lei dessa maneira, ou seja, desobedecer à lei tinha consequências e castigos. E assim, porque Jesus não era mais um profeta, mas sim Ele, o próprio Deus, acima de todos os outros profetas, é que a palavra final, Ele não está dando preceitos de como se chegar a Deus, mas Ele está dizendo: você precisa chegar a Deus através de mim, sem olhar para os seus esforços, sem olhar para a força do seu braço. Por isso que você, meu amado irmão e minha irmã, revestido de Cristo, como o apóstolo Paulo vai nos dizer, você precisa se ajustar dia após dia à palavra de Deus. O dono da sua vida, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele quer um relacionamento pessoal com você, porque Ele se ajustou a você, no sentido de que Ele se tornou em forma humana. Deus se ajusta em forma humana, para que você pudesse compreendê-lo como Salvador da sua vida. E é por isso que, como assim, pastor, Ele se ajusta em forma humana? Ele nasceu numa manjedoura, Ele se deixou cravar no madeiro, Ele entrou no domingo de Ramos para que Ele levasse sobre si o castigo que nos pertencia. E porque Ele se ajustou à figura humana, trazendo sobre aquilo que a finalidade era nossa, ou seja, a morte, o castigo e o pecado. E Ele se ajusta nessa forma humana, sem pecar, levando os nossos pecados sobre si, satisfazendo assim a justiça de Deus. A palavra final, que se relacionava o tempo todo com o Pai em oração, foi silenciado na cruz do Calvário. Ele recebeu, como ovelha muda que vai ao matadouro, o silêncio cósmico de Deus, quando Ele clama pelo Senhor e não ouve a resposta de Deus, por causa dos nossos estridentes pecados. O confinamento solitário de todas as eras foi descarregado sobre Ele na cruz. O isolamento do relacionamento com Deus foi posto dele de uma vez por todas, sobre os seus ombros, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento eterno com o Pai. Cristo, a palavra final, esperança da glória. Quando Deus pede para mim e para você, amado irmão e amada irmã, que nos agarremos e fujamos da negligência de deixar a palavra da verdade para trás, e não abandonemos, é porque Ele fez isso furiosamente, ao se agarrar por amor àquela cruz, para salvar a mim e a você. Por isso que jamais possamos, em nome de Jesus, negligenciar a sua palavra, porque a escolha em servir a Deus não foi uma escolha como escolhemos ir a um restaurante ou um cardápio banal do dia a dia. A escolha da sua vida, que foi Cristo Jesus, que te chamou para esse relacionamento, é a escolha para a eternidade. Por isso, Cristo, a palavra final, precisa habitar em você todos os dias. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele nos conduza nessa palavra, a expressão exata do ser de Deus, que se deixou ser cunhado na cruz, que no seu coração seja escrita todos os dias com letras de sangue, sangue derramado, sangue carmesim. Vamos orar? Quero pedir para o pessoal da música já vir para cá, preparando o próximo hino. Enquanto isso, coloque o seu coração diante do Senhor nessa tarde. Nessa semana de Páscoa que se aproxima, que você possa meditar sobre todo o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. A palavra final, a expressão exata, caráter cunhado no seu coração. Leve isso para a sua vida. Não se afaste da palavra de Deus. Deus, nós te louvamos nessa tarde. Bendito seja o teu nome.
E nós queremos mais uma vez render os nossos corações diante do Senhor. Com grande amor, Senhor, o Senhor realizou naquela cruz, vertendo o seu sangue, e foi até o final para satisfazer o amor e a justiça de Deus ali. Mas ressurgiu para que nós pudéssemos também, nessa viva e gloriosa esperança, ressuscitarmos com o Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, nas agruras da vida, na jornada desse mundo, não permita, Senhor, que o inimigo roube a nossa fé, que as circunstâncias abalem o nosso relacionamento com o Senhor, que a nossa fé seja diminuída e que o Espírito seja apagado. Não permita, Senhor, mas cria em nós um coração puro, inabalável, com a alegria da salvação restituída todos os dias, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Por isso, ó Deus, faz-nos olhar para a Tua palavra como a única esperança da nossa vida, como a tábua de salvação, sim, porque essa é a expressão exata do Teu querer em nós, a Tua vida em nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.